Olá pessoal, eu sou o Bernardo Ornelas, farmacêutico da Farmácia Verde, e hoje nós vamos começar a tratar sobre o assunto de chás medicinais e produtos que a Farmácia Verde trabalha relacionado às plantas medicinais. Ao longo do programa nós vamos tratar diversas plantas, o modo correto de utilizá-las, de prepará-las, e hoje o nosso programa refere-se à preparação de chás medicinais, de infusão, decocção e maceração de forma correta. No primeiro momento, a gente precisa tratar sobre o uso racional de plantas medicinais. A Farmácia Verde, ela trabalha com 73 plantas medicinais e essas plantas medicinais, assim como os medicamentos, têm efeitos terapêuticos para a população. Mas se usados corretamente, não terão problemas. Se usados incorretamente, poderá acarretar efeitos colaterais e reações adversas. O uso racional de plantas medicinais perpassa por vários sentidos. As plantas medicinais, elas podem ser utilizadas com finalidades terapêuticas, que demandam certos cuidados, e também com finalidades alimentícias. Então nós temos aqui, por exemplo, o açafrão. O açafrão é uma planta que pode ser utilizada como condimento, ou seja, como um alimento, mas pode ser utilizado também como um produto para tratar patologias, doenças, sintomas. Dessa forma que ele está aqui, nessa embalagem transparente, ele é utilizado como uma forma alimentícia, porque na forma medicinal o açafrão precisa ter alguns cuidados importantes de colheita, de preparação, de estabilização dessa planta aqui. Bem como também o urucum, conhecido popularmente como coloral. O coloral, ele tem utilização também medicinal e é utilizado para preparações de alimentos como em corantes de macarrões. O urucum, ele, nessa preparação aqui, que a gente conhece e é colocada à disposição à venda em mercados, supermercados, mercearias, ele tem uma estabilidade própria dele relacionada à sua preparação. Então, a validade é cerca de 2 anos. Na preparação que nós utilizamos na Farmácia Verde, no sentido medicinal, a preparação dele é no máximo 6 meses. Os chás podem ser, então, alimentícios e podem ser medicinais. Isso, então, diferencia no seu modo de utilização na prática cotidiana em casa. O chá, ele tem um nome técnico conhecido como preparação extemporânea. E a preparação extemporânea é aquela preparação de uso imediato. E quando nós fazemos o chá medicinal, nós temos que observar algumas questões importantes, como a estabilidade físico-química das moléculas, ou seja, o que vai fazer a ação no organismo da pessoa, a estabilidade de crescimento de micro-organismos, de bactérias, de fungos, e a estabilidade também de toxicidade, que seriam as reações adversas, efeitos colaterais, e terapêutica, para fazer a ação desse produto no organismo das pessoas. Nós temos 2 plantas aqui que podem ser utilizadas popularmente. A primeira planta é o capim-cidreira. Essa planta ela pode ser utilizada de forma bem caseira para usos de ansiedade, pressão alta e até mesmo para dor de cabeça. Uma segunda planta seria essa aqui, que é a citronela. A citronela não pode ter sua ingestão por via oral, somente de uso na pele. As 2 plantas são bem parecidas e isso é importante porque no ato de fazer o chá, nós precisamos conhecer qual que é a planta exatamente para poder fazer. Essas 2 plantas, então, elas possuem características bem distintas de uso, porém bem semelhantes na questão de reconhecimento. O capim-cidreira é uma planta que possui aroma relacionado a limão e possui as folhas menos largas, enquanto que a citronela possui cheiro, odor de eucalipto ou de pinho-sol e possui as folhas mais largas. E elas podem ser reconhecidas de modo geral dessa forma. Então, o reconhecimento é muito importante, é um dos primeiros passos para se poder fazer o chá. Bom, pessoal, para preparar o chá,
nós podemos utilizar a planta já seca e triturada, assim como essa aqui, que é o açafrão. E quando nós temos a planta então seca e triturada, nós utilizamos para um copo americano desse, que tem aproximadamente 150 ml, uma colher de sopa do pó. Isso vai ser então colocado dentro da preparação para ser extraído os princípios ativos para fazer os efeitos terapêuticos. Quando nós utilizamos então uma planta como essa aqui, que é o poejo, ela tem uma outra medida. Quando nós temos então uma medida de poejo, a gente pode pesá-la, seria o ideal, no sentido de ter uma balança em casa, mas nem sempre é possível. E a medida então para fazer um chá mais corretamente seria pegar um punhado na mão, a mão semi-aberta, dessa forma, para 1 litro de água. Continuando o nosso processo, o chá que nós vamos realizar aqui é o dito infusão, na qual nós temos a água fervida, já pronto, a nossa planta higienizada e a panela de aço inoxidável, que é a mais recomendada, pois não solta elementos químicos para o chá que nós vamos preparar do tipo infusão. Então, o primeiro passo é colocar nessa panela a água já fervida. Para o tanto que nós pegamos aqui, que é um punhado da mão semi-aberta, nós utilizamos para 1 litro de água. Então seria essa quantidade de planta, uma mão semi-aberta, para 1 litro. Se for meio litro, meia quantidade de mão semi-aberta. Colocamos então aqui, dentro da panela com a água já fervida, pegamos uma colher de aço inoxidável também e amassamos essa planta para que ela seja totalmente revestida com a nossa água. E assim, em sequência, tampamos ela. O período que deve ficar nessa infusão é de 5 a 10 minutos. Isso vai depender da parte da planta. Se a parte da planta ela é mais dura, se é mais rígida, se é menos rígida. Nesse caso, se a pessoa em casa tiver dúvida, pode deixar o meio termo, ou seja, em torno de 7 a 8 minutos. E nós devemos esperar para depois coar essa planta e degustar esse chá. Lembrando que o chá medicinal, ele tem que ser observado a época de colheita dessa planta, a gente vai trabalhar isso ao longo dos outros programas, e também a forma de como preparar, que seria essa aqui, a forma mais correta. Então nós estamos lidando com o chá medicinal. Nós deixamos aqui cerca de 7 minutos para que seja feita a extração da nossa água através da planta. Lembrando que essa planta aqui, nesse processo, é uma planta aromática, que tem cheiro. E as plantas aromáticas, em termos gerais, podem ser feitas, e a forma mais adequada é essa, pelo chá de infusão, que é o processo que nós estamos fazendo aqui. Então, após esperar esse tempo, cerca de 5 a 10 minutos, nós temos que coar essa planta. Então nós vamos despejar num outro recipiente essa infusão, correto? Depois de coado, então, nós podemos adicionar o chá já pronto em um recipiente, seja ele de porcelana ou vidro, e está pronto para servir. O chá, o mais recomendado, não é adicionar açúcar ou adoçante e nem mel. Isso fica a gosto de quem vai tomá-lo. O importante é sentir o gosto da planta, mas nós sabemos que alguns chás eles têm um gosto mais amargo, mais diferenciado. Portanto, devemos observar essas questões de saúde, como diabetes, né, e outros problemas aí que podem estar relacionados no ato de tomar esse produto aqui. Lembrando que, depois de pronto, o chá ele deve ser servido imediatamente. O tempo máximo para ser guardado, armazenado em geladeira é no máximo 12 horas. No outro dia é importante que possa fazer outro chá do tipo infusão para que possa servir novamente. E o último passo, e o mais importante, é saborear realmente o chá preparado por vocês. Esse chá então pode ser servido e degustado diariamente. O que a gente recomenda
é que ele possa ser degustado de 3 a 4 vezes ao dia e o restante descartado para uma outra etapa ser realizado novamente o preparo. Depois de ser feito o chá tipo infusão, nós podemos colocar em um recipiente e tomá-lo para que a gente possa degustá-lo, saboreá-lo de forma bem agradável. Hoje, no nosso programa, nós lidamos como fazer corretamente o chá do tipo infusão. Para o próximo programa, nós trataremos sobre o chá do tipo maceração e o chá do tipo decocção. E contamos com vocês. A Farmácia Verde aqui se faz presente, cultivando saúde.